Glória a Deus. Pastor Christian, não está fazendo uma oração, abençoando a vida do pastor? Deus venha usá-lo, como sempre, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá. Deus, em nome de Jesus, eis aqui o teu filho, o teu servo amado, a quem tem levado, evangelizado, tem trazido a tua palavra, Senhor. Usa ele mais uma vez, em nome de Jesus, com o teu Espírito, Senhor, com a palavra rema, Senhor, que venha de ti. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amados, boa noite, né? Todo mundo aqui já me conhece, né? Todo mundo me conhece. O que menos me conhece é o meu convidado especial, né? Que é o Natanael, né? Então, um cara que tem um nome igual a esse daí, Deus com certeza tem algo grande na vida dele, né? Hoje eu tô... botaram o apelido dele de Chose, eu não sei porquê. O Leandro. Ele que tem um Chose de apelido? Depois vocês me contam essa história aí. Depois eu vou querer saber. Porque tinha uma série como Netflix, era um filme, era uma série assim. Sim. Aí era The Chosen, era O Escolhido em inglês. Sim. Aí nós começamos a falar e ver aquela série. Aí todo mundo tava vendo. Aí tudo que ele falava, em vez de falar legal, ou massa, não sei o que, ou alguma coisa, ele dizia Chosen, aí pegou. O Leandro percebeu que domingo o pastor estava meio down, assim, né? E ele é muito sensível, ele percebeu, ele pescou, né? Ele pescou, né? Na verdade, a gente tem uma alma, né? E às vezes a nossa alma ela é meio tendenciosa, às vezes ela dá uma caída, né? E ele pescou. Aí hoje ele chegou aqui, ele viu que eu tava mais animado, aí ele disse assim, pastor, tá mais animado hoje? Eu trouxe um visitante, né? Porque, embora há um ditado, né, antigo, né, que quem precisa, na verdade, reproduzir e multiplicar são as ovelhas, né? Quem multiplica não é o pastor, são as ovelhas. Só que tem um detalhe que o pastor também é ovelha. Não esquece que o pastor também é ovelha, né? Então, isso aí é a história da carochinha, né? O pastor tem que ser exemplo também. O pastor também precisa ganhar alma para Jesus, né? Então, apesar que o Natanael já é de Jesus, né, Natanael? Mas tivemos essa oportunidade de poder trazer ele aqui hoje e estamos felizes, né? Estamos lá em poder também participar, né? Porque algo que a gente sempre compartilha. A célula ela tem dois motivos principais de existir. Ela é muito usada para consolidação, né? Quando Deus nos dá uma palavra que é para realmente fortalecer aqueles que já estão no caminho. Mas a gente nunca pode esquecer do nosso foco, o nosso objetivo, a nossa missão de vida, que é alcançar as almas lá fora, principalmente aquelas que ainda não conhecem a Jesus. E tem muita gente que até acha que conhece, né? Mas conhece de uma maneira muito superficial. E eu creio que esse é um dos principais propósitos nossos aqui, é levar as pessoas a ter um conhecimento mais profundo, né, da pessoa do Senhor Jesus. Amém? Então, estou feliz realmente hoje, mas não só por isso, né? Estou feliz porque Deus realmente tem aberto portas, Deus tem feito grandes coisas, e eu acredito que a gente está inaugurando assim um tempo de grande restituição para aqueles que forem fiéis, para aqueles que forem obedientes a Deus, que realmente decidirem andar na linha, né? Andar no caminho correto, né? A palavra de Deus diz, né? Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Então Deus ele nos dá a opção de escolher, né? Tem um caminho que é estreito, é apertado, que é um caminho de bênção, de vida, de prosperidade, e tem um outro que é largo, que é de facilidades, e esse caminho aí é um caminho de morte, é um caminho de perigo, né? E embora eu seja pastor, em alguns momentos da minha vida eu me afastei um pouquinho do caminho da bênção, e as consequências vêm e elas são terríveis. Então já vai guardando aí que o fato de você frequentar uma igreja, de você estar frequentando uma igreja evangélica ou católica, sei lá, seja cristã, isso não garante nada. Isso não garante nada. O que garante é você estar dentro de uma igreja e realmente comprometido com a palavra da verdade, com o caminho de cruz, um evangelho genuíno, que a gente costuma dizer, né? O evangelho raiz,
Então é esse evangelho raiz, é esse evangelho de cruz, é esse evangelho de renúncia, de santidade, né? Um caminho de santidade. É esse evangelho que realmente vai te levar a uma vida de prosperidade. E essa prosperidade não é só financeira, né? Ela é uma prosperidade em todos os níveis. Jesus Cristo disse, né? Eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Então, a promessa de Jesus para nós é uma vida com abundância. Está lá em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Essa vida com abundância, queridos, é uma prosperidade em todos os níveis. É na área emocional, é na área espiritual, é na área material, é na área familiar. Deus quer trazer uma qualidade de vida para a gente. É no casamento, é na educação dos filhos, é no meu trabalho, é nos meus negócios, é nas minhas emoções. É completo. O que Deus tem para nós não é só financeiro. Por que durante muito tempo uma parte da igreja evangélica no Brasil se revoltou contra os pregadores de prosperidade? Sabe por quê? Você sabia que isso aconteceu? Que até os dias de hoje tem evangélicos que têm até trauma contra essa palavra prosperidade. Por quê? Porque houve alguns pregadores do evangelho no passado que, primeiro, pregavam apenas sobre prosperidade. E segundo, essa prosperidade era só financeira. E aí, para quem conhece a Bíblia, para aqueles que são guardiões do evangelho, o que a gente chama de bereanos, O bereano, a Bíblia fala que era uma classe de pessoas que tudo que era ensinado eles iam conferir, para ver se aquilo que está sendo falado é verdadeiro. Eram os chamados bereanos. E o apóstolo Paulo, se eu não me engano, está lá em Atos dos Apóstolos, ele até elogia essa classe de pessoas, porque realmente eram pessoas que procuravam saber se aquilo que estava sendo ensinado era verdadeiro. E eu creio que isso deveria ser uma característica de todos nós, Por isso que todos nós temos que ter a nossa Bíblia, temos que realmente pesquisar, estudar, conhecer profundo, Eu até domingo preguei na igreja, sábado, perdão, Eu preguei que o meu povo é destruído porque falta o conhecimento. Então as pessoas são destruídas pela ignorância. Ignorância é uma coisa que mata. E por falta de conhecimento, muita gente está sendo destruída. Então, os bereanos, eles tinham essa característica de pesquisar para saber se aquilo que está sendo ensinado é verdadeiro. E aí eu creio que se levantou uma classe de bereanos aí que conhece a palavra de Deus e que realmente resistiu a essa doutrina da prosperidade, porque tinham pessoas que estavam, primeiro, só pregando só sobre prosperidade e pregando de uma maneira errada, levando a coisa só para o lado financeiro. E a prosperidade bíblica, ela está muito ligada a uma palavra que você já deve ter ouvido falar, Shalom. Alguém aqui já ouviu falar a palavra Shalom? Shalom era o nome do grupo do movimento de irmãos que meu pai participava na igreja católica. Era o grupo de movimento de irmãos Shalom. Mas muita gente não sabe o que significa essa palavra Shalom, Na época de Jesus, eles se saudavam uns aos outros com a palavra Shalom. E essa palavra Shalom no hebraico, ela é uma palavra que ela é um misto de duas palavras na língua portuguesa, que é paz e prosperidade. Então um judeu, quando ele cumprimenta alguém com a palavra Shalom, ele não está desejando apenas paz, porque muitas pessoas acham que Shalom é paz, A maioria das pessoas, se eu for perguntar para vocês o que significa Shalom, a maioria vai dizer, é paz, a paz seja convosco, o Shalom esteja convosco. Mas Shalom não é apenas paz, Shalom é paz e prosperidade. Shalom é uma paz completa. Shalom está muito ligado a uma abundância. Então quando alguém deseja para você um Shalom, ele está desejando, prosperidade, paz, bênção, virtude. Ele está desejando uma abundância, ele está desejando uma paz completa, uma abundância. Quantos estão entendendo? Amém. Então é isso que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é um Shalom. É paz e prosperidade. Só que essa prosperidade, eu torno a dizer, ela não é só financeira. Ela é em todos os níveis. Porque Deus seria muito limitado em abençoar alguém só financeiramente. Porque receber a bênção
apenas financeira, isso não é, na verdade, eu considero que isso não é uma bênção, isso é uma maldição. Porque uma pessoa que recebe bênção na área financeira e ela não está preparada espiritualmente, emocionalmente, né, para poder, o que a gente chama de casa firmada na rocha, né, para poder receber a bênção financeira, essa bênção financeira pode se transformar num terror na vida dela, pode levar ela para o buraco. Quantas pessoas que você já ouviu falar que a pessoa ganhou na Mega Sena ou ganhou uma bênção muito grande e ela se perdeu completamente? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é problema, o problema é o amor ao dinheiro. Né? Então, muito dinheiro também pode se tornar um problema na vida de uma pessoa. Agora, quando ela recebe o shalom, quando ela recebe uma completude da parte de Deus, aí pode vir o dinheiro, pode vir o que for, eu não vou me perder. O dinheiro não vai me derrubar. Por quê? Porque eu estou firmado na rocha. Quantos estão entendendo? Então o que Deus tem para nós, queridos, é muito mais do que dinheiro. Deus quer abençoar o teu casamento, abençoar a tua família, abençoar os teus negócios. Ele quer a bênção em todos os níveis. Mas para isso a gente precisa realmente escolher a bênção, escolher o caminho estreito, escolher Jesus, né? Que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Mas essa não é a pregação da noite de hoje, isso é só uma introdução. É só para a gente começar a entrar no clima. Amém? Então quem gosta de Bíblia, abra sua Bíblia em Gálatas. Né? Que Deus tem uma mensagem para nós poderosa. Na noite de hoje, Gálatas capítulo de número 5. Só lembrando que Gálatas não são os habitantes da galáxia, né? Não são de Netuno e nem de Plutão. Os Gálatas, né? São membros de uma igreja, né, que o apóstolo Paulo fundou. Diz assim, Gálatas capítulo 5, do versículo 16 e 17. A gente vai ler apenas esses dois versículos, amém? Gálatas 5, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai no Espírito, com letra maiúscula, Espírito com letra maiúscula é Espírito Santo. Espírito com letra minúscula é o Espírito do homem. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Vou repetir. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? Pai, mais uma vez eu te agradeço a oportunidade de compartilhar a tua palavra, e eu te peço, Senhor, continua falando conosco, assim como o Senhor já tem falado desde o princípio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então hoje eu queria investir um tempinho aqui para falar com vocês sobre a necessidade que nós temos de andar no Espírito. A palavra de Deus diz que nós temos que andar no Espírito, ou seja, andar num caminho onde o Espírito Santo é o meu guia. Permitir que o Espírito Santo é quem tome as decisões, a direção, assuma as rédeas da minha vida. A palavra de Deus diz que se eu permitir que o Espírito Santo assuma o controle da minha vida, esse Espírito Santo, ele é o próprio Deus, e certamente ele vai me guiar, ele vai me conduzir por um caminho de bênção, um caminho de vida, um caminho de shalom, um caminho de paz e prosperidade. Agora, existe alguém ou uma natureza pecaminosa que nós chamamos de carne, né? Que é a nossa carne. Me diz que a pessoa que está do seu lado aí para saber o que é carne.
Aperta com força, aperta com força. Para você, né? Essa carne, queridos, ela está muito ligada aos hormônios, né? Estou vendo que tem muitos jovens, aqui tem jovens, né? Mas tem muita gente casada aqui também. Independente da idade, seja você jovem, adolescente, ou idoso, ou mais velho, todos nós temos carne. E essa carne, ela tem hormônios. E esses hormônios geram impulsos. E esses impulsos querem muitas vezes nos levar para o buraco. E a Bíblia diz que eu tenho que andar no Espírito. Eu preciso permitir ser teleguiado, movido, controlado, dirigido pelo Espírito. Porque o Espírito, ele me leva para o caminho de Deus, né? Já a carne, ela é muito tendenciosa. E essa carne, ela pode me levar para o buraco. Ela pode me levar para um caminho de muitos prejuízos. Então, nessa noite, queridos, eu queria compartilhar com vocês pelo menos 3 áreas que todo homem precisa vigiar. Como hoje aqui é uma reunião para homens, então Deus colocou no meu coração uma palavra específica para homens. Então eu queria trazer aqui 3 áreas, né, que o homem precisa cuidar, ele precisa vigiar para não entrar nesse caminho da carne, para não permitir que a carne venha te sabotar e te levar para o buraco. Porque esse mesmo Jesus que veio para nos dar vida com abundância, ele é o mesmo Jesus que disse que o ladrão, que é uma representatividade na Bíblia de Satanás, o ladrão, apesar que o ladrão ele também pode ser um falso pastor, né? Se você for ler o contexto do Evangelho de João, capítulo 10, ali o texto está falando do bom pastor. Então, dentro desse contexto também tem o mercenário. O que é o mercenário? O mercenário ele é o trabalhador contratado. É aquele que não é o pastor legítimo, não é o verdadeiro pastor. Então existe o bom pastor, existe o falso pastor, que é o mercenário, que geralmente faz o trabalho só apenas por dinheiro, né? E tem o ladrão, que é aquele que é o salteador das ovelhas, é aquele que vem para roubar as ovelhas. Então nós temos que prestar atenção, né? Temos que prestar atenção. Se nós estamos seguindo o bom pastor, estamos seguindo um falso pastor, ou até mesmo dando ouvidos a verdadeiros ladrões, que estão apenas interessados no que a ovelha tem para proporcionar para elas, mas não estão nem aí para as ovelhas, né? São verdadeiros interessados. Mas enfim, para não fugir muito do foco da palavra, o ladrão, nesse texto de João 10, ele é uma representação de Satanás. E a Bíblia diz que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Agora tem uma coisa. A palavra de Deus diz que maldição sem causa não encontra pouso. Então o diabo, Satanás, ele só pode entrar na nossa vida para roubar, matar e destruir quando existe uma coisa chamada brecha. Quando existe uma coisa chamada legalidade. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,8 que o diabo, ele anda em derredor. Ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não é um leão, mas ele ruge como se fosse um leão. E Satanás, ele está só esperando uma brecha. Ele só está esperando uma legalidade, um pecado que você cometa para que ele possa entrar na tua vida, na tua empresa, nos teus negócios, na tua família, e ele não vem para brincar com ninguém. Satanás ele tem até carinha de bonzinho. A Bíblia diz que ele se transfigura no anjo de luz, mas ele não é bonzinho. Eu garanto para você que ele é um demônio destruidor. E se eu der legalidade, se eu der brecha, ele entra na tua vida e ele não tem pena de você. Ele vem para destruir, mas é para destruir pesado. Está falando alguém aqui que, embora sendo um conhecedor das Escrituras, em alguns momentos da minha vida eu já dei brecha. E teve momentos que eu dei brecha, que eram brechas que eu jamais poderia ter dado. Pelo conhecimento que eu tinha das Escrituras, eu não poderia ter dado aquela brecha. Existem alguns pecados que a gente comete que eu diria assim que Deus até lhe releva, porque às vezes até comete alguns erros na ignorância.
E Deus, a palavra de Deus, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, quando você não é mais ignorante, quando você agora é um conhecedor das Escrituras, você conhece a palavra, e você insiste no pecado, insiste no erro, mesmo sabendo que aquilo é pecado, queridos, Deus não vai dar colher de chá para você. Não tem mamãozinho com açúcar. Deus não tem pena de ninguém. Deus não passa a mão na cabecinha dos filhos dele. Deus não é como eu e você, que muitas vezes o nosso filho faz alguma coisa errada e a gente, por peninha dele, vai lá dar chupetinha para ele, passa a mãozinha na cabeça, dá pirulito. Quantos estão entendendo? Deus não é assim, não. Deus não tem pena de ninguém. Quando você conhece a verdade, você decide entrar por um caminho de pecado, um caminho de carnalidade, né? Porque a carne fala de carnalidade. Recentemente o mundo, ou o Brasil, né, passou por um período festivo onde eles chamam de carnaval. E o carnaval nada mais é do que uma festa da carne, né? Uma festa da carne. Embora, até onde eu sei, o coronavírus acho que atrapalhou, né? Atrapalhou a festa da carne esse ano, né? Açougue. Oi? O carnaval é um açougue. O carnaval é bem comparado ao açougue mesmo, que só vende carne, né? Mas, enfim, no Brasil, essa festa da carne, ela é o carnaval, é uma festa da carne mesmo. Mas foi profetizado, né? Deus usou o ministério no Brasil, chamado Ministério Diante do Trono, há anos atrás, para liberar palavras proféticas sobre o Brasil, e foi profetizado que um dia essa festa da carne, chamada carnaval, ela ia cessar no Brasil, ela ia acabar. E eu creio, irmãos, que essa palavra veio da parte de Deus, e o carnaval no Brasil um dia vai ser substituído. Não vai ser mais carnaval, vai ser o espiritual. Mas enfim, para não perder o foco, porque o Espírito Santo, se a gente dá liberdade, ele vai, né? Eu queria falar com vocês hoje, vai controlando meu tempo aí, Guilherme, sobre três áreas que nós homens são tentados. Eu e meu pai aqui, nós tínhamos um padre chamado Padre Luiz Bertotti. E o Padre Luiz, ele tinha uma frase dele que eu nunca vou me esquecer, que ele dizia assim: irmãos, o homem tem dois pecados. O primeiro, irmãos, é o dinheiro. E o segundo é a mulher. Então, quando a carne é fraca, o homem peca. Era mais ou menos assim que ele falava. Né? Nós tínhamos um amigo nosso, que ele era locutor de rádio em São João Batista, chamava Glivan Cipriani. Quem é que escutava a Rádio Clube ouvia sempre Glivan Cipriani. E o Glivan Cipriani, ele namorou durante um tempo, e casou com uma moça que ela era empregada doméstica na nossa casa, chamava Celina. Então, como o Glivan namorou um tempo com ela, então a gente tinha muito contato com o Glivan. E o Glivan, ele era muito assim de fazer brincadeiras, né? E de tanto ouvir as missas da paróquia de São João Batista, elas eram transmitidas pela Rádio Clube. Então, de tanto transmitir as missas, o Glivan gravou as frases do Padre Egídio, do Padre Luiz, e ele muitas vezes fazia essas brincadeiras, né? E de tanto o Glivan imitar essa fala do Padre Luiz, eu acabei gravando. Mas lembrando que a gente não está aqui rindo, né, em hipótese alguma, do Padre Luiz. Muito pelo contrário. A gente está lembrando essa frase que, na verdade, é uma grande verdade. Porque são duas áreas onde que todo homem é tentado. Mas eu quero acrescentar uma terceira área aqui hoje à noite, que é a área dos vícios. Então, para a nossa mensagem aqui não ficar muito extensa, eu quero falar aqui com vocês sobre três áreas: mulher, dinheiro e vícios. E nós vamos começar pela mulher. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo de número 5. Provérbios, capítulo de número 5. A palavra de Deus vai dizer assim: filho meu, atende à minha sabedoria. A minha razão inclina o seu ouvido, para que conserves a descrição e os teus lábios preservem o conhecimento.
Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas no fim ela é amarga como o absinto, e aguda como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos levam ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, e os seus caminhos são incertos, mas ela não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, não te desvies das palavras da minha boca. Afasta para longe dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês aos outros a tua força, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos enriqueçam a casa alheia. No fim da tua vida gemerás, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Dirás, como odiei a disciplina, como o meu coração desprezou a correção. Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos que instruíam inclinei o meu ouvido. Quase cheguei à ruína completa, no meio de toda a assembleia. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam nas ruas as tuas fontes e pelas praças os teus ribeiros de águas. Sejam para ti só e não para os estranhos, juntamente contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Agora Provérbios, capítulo 7, virando só uma página. Provérbios 7, versículo 26, vai dizer: muitas são as vítimas que ela derrubou, são muitos os que por ela foram mortos. Caminho de sepultura é a sua casa, o qual desce às câmaras da morte. Não sei se você prestou atenção, mas todos esses 2 textos que eu li estão falando da mulher adúltera. Se você for ler Provérbios capítulo de número 5 inteirinho, Provérbios capítulo de número 6, a partir do versículo 20, e Provérbios capítulo de número 7, todos esses 3 textos estão falando da mulher adúltera. E esses textos estão falando que as suas palavras destilam favos de mel, são suaves, mais suaves do que o azeite, mas o fim é amargo como o absinto e agudo como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte e os seus passos levam ao inferno. Olha só, querido. Para aqueles que já são casados, a palavra de Deus vai dizer que seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Se eu já sou casado, é com a minha mulher que eu vou me alegrar. É com ela que eu vou ter intimidade, é com ela que eu vou ter relacionamento e com mais ninguém. Só que uma coisa que muita gente não sabe é que, biblicamente, adultério não é apenas ter relacionamento íntimo com outra mulher numa cama, por exemplo. Adultério, todas as vezes que você peca contra Deus, você se constitui um adúltero. Porque, biblicamente, pecado, todo tipo de pecado, me afasta de Deus, me corrompe o meu espírito em relação a Deus. Então, todas as vezes que eu cometo qualquer tipo de pecado, eu estou adulterando contra Deus. Não necessariamente eu preciso ir para a cama com outra mulher para adulterar. Dentro dessa linha de raciocínio, a Bíblia diz que se eu olhar para uma outra mulher com intenção impura, eu já pequei, eu já adulterei. Eu não preciso chegar ao ponto de ter um relacionamento íntimo com outra mulher. Se eu olhar com intenção impura, eu já adulterei. Agora, por que é tão perigoso olhar para uma outra mulher com intenção impura? Ou contemplar uma outra mulher? Eu já devo ter ensinado, não sei se aqui em Canelinha, que achar uma outra mulher bonita não é pecado. Sabia disso? Se achar uma outra mulher bonita, você pode chegar para a sua mulher,
se você for maduro o suficiente, você pode ter uma conversa com a sua mulher sobre uma outra mulher e você dizer, poxa, prestou atenção como aquela pessoa é bonita, né? Poxa, Deus caprichou, né? Deus, poxa, caprichou. Se a sua mulher não tiver problema com ciúme, olha o burburinho aí, ó. Se a sua esposa não tiver problema com ciúme, você pode ter uma conversa como essa. Ai, doido, eu não conheço nenhuma, que aceitaria escutar isso, Maria. Tem que ser curado. Tem que ser curado. Né? Eu não conheço que existe essa mulher. A minha não é curada, mas eu falo então. Agora, só que tem uma coisa, queridos. Presta atenção. Se você, homem, já teve problema em algum momento na sua vida com mulher, se o teu ponto fraco era mulher, então vigia dobrado. Toma cuidado. Porque às vezes, Satanás ele conhece muito bem o ponto fraco de cada um de nós. E às vezes, nesse intuito de contemplar uma mulher, né, você pode passar do ponto. E se você passar do ponto, Deus que mora dentro de nós, o Espírito Santo que mora dentro de nós, ele sabe exatamente quando você passou do ponto e você, além de contemplar, ultrapassou os limites. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Por quê? Porque Satanás ele vai tentar usar a seguinte estratégia para quem já é casado. Você viu como é linda aquela outra mulher? Você viu que a tua esposa já não está tão mais linda como aquela? Você já viu que a tua esposa começou, né, a criar o airbag, passou do limite, já está todo meio caído, pareceu umas bordinhas de catupiry. E aí o inimigo ele é estrategista, ele começa a fazer comparações. E se você der trela para ele, se você der ouvido para ele, em segundos ou milésimos de segundo, daqui a pouco você vai olhar para a sua esposa e a sua esposa parece que já ficou feia, já ficou velha, já ficou antiquada, já não é mais aquilo tudo. E aí você já entrou no segundo nível. E aí, se acontecer daqui a pouco de Satanás jogar uma isca e usar uma mulher que venha com essa conversa de favo de mel, né? Uma conversa doce, que Deus guarde, que nunca isso aconteça com nenhum de nós aqui. Mas ninguém está livre. Né? Ninguém está livre. E precisa ficar claro que o fim de tudo isso é o inferno. É exatamente o que a Bíblia está dizendo aqui. Essa mulher que vem com voz suave, ela quer te levar para o buraco. Então toma cuidado. Porque quem já é casado, não tem mais volta. Agora é com a tua esposa que você vai se alegrar. E quem aqui é solteiro, saiba que Deus deixou para nós uma arma chamada oração. E através da oração, Deus pode responder para mim quem é a mulher da minha vida. Eu não preciso ficar gastando cartucho, dando tiro para tudo que é lado. Se eu orar e eu tiver paciência, Deus, escuta aqui, Deus pode falar, Deus pode mostrar. Você acredita que Deus responde oração? Tem alguém que acredita nisso? Se Deus responde oração, quer dizer, Ele responde qualquer coisa. Mas eu preciso crer que Ele responde. E eu preciso realmente pagar o preço que for necessário. Você precisa fazer uma semana de consagração, de jejum, de oração, não sei. A Bíblia diz, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Mas a Bíblia diz que eu tenho que ter fome, eu preciso ter fome e sede por Deus. Às vezes eu nem oro muito assim para ter uma resposta de Deus. E aí eu não vou ter. Agora, se eu buscar com intensidade, pode ter certeza, Deus responde. Essa semana minha filha com 15 anos, já começou essa conversa, né? Sobre namoro e tal. E que bom que ela está perguntando para o pai. Né? E eu falei para ela, filha, um cristão sempre, na hora de tomar uma decisão relacionada a isso, a melhor opção sempre é através da oração. Porque quando eu oro, Deus mostra para mim o caminho que eu tenho que seguir. Deus mostra a pessoa certa. Né? Então vai ler lá na Bíblia a história de Isaac e Rebeca. Né? Não tem tempo para isso hoje. Mas enfim, queridos, tome cuidado, vigie.
Se alguém aqui já teve problema nessa área, vigia. Se você é alguém que é extremamente apaixonado pela tua esposa e você nunca teve problema nessa área, tudo bem, talvez você não precise vigiar tanto, né? Mas quem já teve problema nessa área precisa vigiar em dobro.